Olá, turma de sétimo ano, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, tá certo? Nas aulas anteriores, vimos aí a questão do substantivo, a classificação dos substantivos. Nesta, veremos a questão aí da flexão. Quando se fala de flexão dos substantivos, estamos falando aí na flexão em número, no caso, singular e plural, e podemos falar na flexão de gênero, onde iremos apresentar o masculino e feminino. Obviamente que na língua portuguesa só existe esses dois gêneros, ok? Então vamos lá. Flexão dos substantivos, como já adiantei para vocês, temos aí gênero, masculino e feminino, e número. Ah, professor, número é matemático. Nada disso. Em português, veremos essa questão aqui do número, estamos falando de singular e plural. Então, o gênero do substantivo, na língua portuguesa, temos apenas dois gêneros, o masculino e o feminino, e para cada um destes, a gente pode fazer a seguinte representação, para fazer essa distinção entre masculino e feminino. Um exemplo aqui, presidente. Para a palavra presidente, eu tenho presidente na figura masculina, eu posso passar para a figura feminina. No caso, ficaria o quê? Presidenta. Eu faço essa troca no final de E por A. Agora, vamos aqui, substantivos biformes, tá bom? Doutor. Doutor, eu faço a troca de quê? De or por hora. Doutora, tudo bem? Temos aqui outra questão. Quando eu tenho a palavra ator, eu faço a troca por atriz. Atriz, ok? Vamos ver outra situação. Sabichão. Sabichão. Qual seria, aliás, sabichão, perdão, vamos ver em outra situação. Quando eu tenho aqui, quando eu tenho a representação por rão e an, um exemplo disso, ancião. Como é que eu posso colocar no feminino? Anciã, tudo bem? Vamos lá, sabichão. Quando você tem a terminação ão e faz essa troca por ona, ok? Na questão aqui, eu posso ter solteirão, solteirona, sabichão, sabichona. Então, eu posso fazer essa troca por ão por ona, ok? Vamos aí a questão aí da troca do ão por ão, tá certo? Então, para este, do ão por oa, eu posso ter leão e posso ter leoa. Agora, barão, baronesa, conde, condessa, tudo bem? Então, como vocês podem perceber, é só fazer essa troca lá no finalzinho. Agora, substantivos uniformes, certo? Substantivos uniformes, comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros, ou seja, é aplicado para tanto masculino como feminino. E temos o sobrecomum, onde eu faço essa distinção, mas com apenas a alteração de um elemento. Veremos aqui, tá bom? E os epicênios, onde a gente faz a distinção por macho ou fêmea. Vamos ver detalhadamente isso? Então, vamos lá. Comum de dois gêneros, como eu falei para vocês, aplica-se aos dois. Só que aqui teremos a distinção através do artigo. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês, a questão aqui do artigo. Quando eu estiver falando de artigo, não encontrem estranheza quando for utilizado aqui o termo determinante. Tudo bem? Determinante é um termo que acompanha, que está determinando o substantivo. Nesse caso aqui, quando eu tenho um substantivo que é comum de dois gêneros, eu posso aplicar tanto para o masculino quanto para o feminino, eu vou apenas diferenciar no determinante. Eu tenho, para me referir ao astronauta ou à astronauta, eu faço a distinção pelo determinante, ou seja, o artigo. O astronauta, masculino, a astronauta, feminino. O colega
masculino, a colega feminino, certo? O pianista masculino, a pianista feminino. O lojista masculino, a lojista feminino. Perceberam que no comum de dois gêneros eu farei a distinção apenas no seu determinante, ou seja, no artigo. Tudo bem? Vamos aqui os sobrecomuns. Nos sobrecomuns, como vocês puderam notar, há uma pequena diferença. Eu tenho este termo aqui, certo? Eu tenho este termo aqui, só que esse termo serve para os dois, ok? Então vamos aqui. O cônjuge, a criança, eu não tenho variação de determinante. Eu utilizo o mesmo determinante. Então, a criança, eu posso estar me referindo a menino ou a menina. O cônjuge, eu me refiro a marido ou mulher, certo? Então, é o mesmo termo aplicado para ambos, só que aqui eu não faço distinção através do determinante, certo? A vítima, eu posso estar me referindo a vítima do sexo masculino ou feminino. E temos o indivíduo, do mesmo jeito, eu posso estar me referindo do sexo masculino ou feminino, tá bom? E os epicenos. No epiceno, se eu tenho uma girafa, eu não posso dizer a girafa ou girafo, nada disso. Eu faço a distinção pelo emprego do termo macho ou fêmea, certo? Então, eu posso ter girafa macho, girafa fêmea, ok? Peixe, peixe macho, peixe fêmea. Temos jacaré, jacaré macho, jacaré fêmea. Olha a distinção aí, como ocorre um pouquinho de diferença em relação ao que vimos nos dois anteriores, ok? Vamos aqui. Existe algumas questões aqui que a gente precisa tomar nota, certo? Então, o cabeça. Então, como vocês podem ver, existem substantivos que mudam o sentido conforme o gênero, tudo bem? O cabeça, provavelmente eu estou me referindo ao líder, ao chefe de determinado grupo. A cabeça, eu posso estar me referindo a uma parte do corpo. O capital, podem perceber, olha o determinante aqui, está se referindo o quê? A dinheiro. E a capital, eu posso estar me referindo a um ponto geográfico, no caso aqui, a capital de uma cidade. O moral, ou seja, posso me referir a um estado de espírito aqui, o ânimo. A moral, ciência dos costumes. O rádio, aparelho. A rádio, a estação de transmissão. Perceberam? Então, tomem cuidado com algumas situações em que vocês podem se deparar, porque dependendo do contexto em que está sendo colocado, apresentará poderá apresentar um sentido bem diferente. Tudo bem? Vamos lá. Número do substantivo. Vamos falar agora a questão do singular e plural. Tudo bem? Então vamos lá. Os substantivos podem estar no singular ou no plural. Estão no singular os substantivos que indicam um ser apenas ou um só conjunto de seres. Veremos aí cada um deles. Número dos substantivos simples. Regra geral, gente. Regra geral do que se diz? Na regra geral, aplica-se apenas o S ao final desta palavra. Um exemplo, escola. Escolas. A palavra escola foi utilizada aí para flexionar quanto ao número. Apenas a regra geral? Sim. Mas existem algumas palavras que necessitam de outras regras para que ela possa flexionar sem ocasionar prejuízo. Ok? Então temos aqui escola, escolas, carro, carros, como exemplo. Temos aqui substantivos terminados em ão, podem fazer o plural com. Olha aqui. Se eu tenho um substantivo terminado com ão, eu posso simplesmente acrescentar até aqui
o S, aparentemente, mas eu posso ter outras situações. Então, vamos lá. Mão, posso ter mãos. Pão, eu posso fazer o plural com ães, então fica pães. Ação, eu posso fazer o plural com ões, ações, ok? Então, em substantivos terminados em R, Z, N e S, acrescenta-se o es, certo? Ao singular. Ou seja, eu tenho a palavra no singular, quando eu tenho estas palavras terminadas em R, Z, N e S, eu faço o acréscimo apenas do es. Então, vamos aos exemplos. Açúcar, terminou em quê? Em R. O que é que eu vou fazer? Acrescenta o es. Açúcares, vezes, terminados em terminados em N, vou acrescentar o es. Ifnes, ok? Temos aí francês. Mais adiante veremos essa questão aí, certo, gente? Porque temos algumas situações em que se é esa, mas é mais adiante. Então vamos lá. Quando estiver vendo adjetivos próprios. Então vamos lá. Franceses, acréscimo de es. Quando oxítonos, veremos isso mais adiante também. Polonês, quando eu quero indicar o plural, poloneses. Quando também oxítonos. O que seria oxítonos? Quando eu tenho a última sílaba, sendo ela a tônica, ok? A mais forte da palavra. Vamos adiante. Substantivos terminados em X são invariáveis, certo? O que são invariáveis? São palavras que elas não sofrem flexão. O que vai flexionar estas palavras são seus determinantes. E, como eu já adiantei agora há pouco, quando se fala de determinantes, eu estou falando aí de artigos. Então, vamos lá? Tórax. Ficará tóraxes? Não, nada disso. Os tórax. Olhem aqui, muita atenção que foi colocado aqui apenas o determinante no plural. No caso, o artigo os. Ônix. O ônix, os ônix. Ok? Então, somente aqui o determinante. Vamos adiante. Em substantivos terminados em al, el, ol, u, substitui-se o L por is. Temos aqui canal, fica canais, anel, anéis, anzol, anzóis, azul, azuis. Olha aí, gente, como é bem simples, é só questão mesmo de prática e isso não pode ter certeza que não haverá esse momento sem prática. Obviamente que vamos praticar bastante isso aqui. Vamos a outras questões. Substantivos terminados em il. Substitui-se o L por S, quando são oxítonos, ou seja, quando essas palavras têm em sua última sílaba, sendo ela tônica. Cântil, fica cantes. Barril, barris. Professor, para passar essas palavras para o plural, tem que fazer uma análise aí quanto à sílaba tônica? Sim, se não quiser cometer nenhum equívoco, é provável, muito importante fazer. Então, substitui-se o il por eis quando são palavras paroxítonos, ou seja, a antepenúltima. A penúltima. A antepenúltima é a paroxítono. Fóssil, fósseis. Réptil, répteis. Ok? Então, gente, eu vou enviar esse material para vocês em PDF. Devem fazer a leitura do livro, certo? Do que está sendo exposto pelo livro. E, além disso, durante a aula, é importante que vocês peguem esse material em PDF que eu vou enviar para vocês, que apresenta aí o resumo, em que está bem sintético, para facilitar a compreensão acerca do conteúdo. Tudo bem? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.